Bem, boa tarde. Meu nome é Sávio, eu sou advogado. Eu tenho acompanhado aqui, não há muito tempo, os programas da Jovem Pan, o Morning Show. E eu tenho visto também os comentários do Caio Coppola, quando ele é perguntado, quando é lhe dada a oportunidade para fazer algum comentário, eu fico às vezes espantado, assustado com os comentários. Sempre com todo respeito, tendenciosos, no que se diz respeito às vezes, a aplicação da lei, o cumprimento da lei. E nesse programa do dia 28/8, eu assisti agora à tarde, e foi concedida a palavra para ele falar sobre a anulação da decisão pela segunda turma do STF, sobre aquele caso do Aldemir Bendini, que foi condenado, e a sua defesa entrou com um requerimento que eu não tive acesso, não tomei conhecimento pela mídia, que foi anulado por conta da apresentação das alegações finais em prazo simultâneo com os corréus, os delatores. Caio, vou falar diretamente para você isso aqui. Não sei se você vai assistir esse vídeo, se você vai se importar com isso. Eu fico assim, intransigente, para não dizer outra palavra mais pesada, mas eu fico triste, sinceramente, até porque eu dei uma olhada, não te conhecia, nem como youtuber, comecei a ouvir falar de você agora, pela sua participação na Jovem Pan. E eu vi que você tem formação jurídica, apesar de já ter sido comentado, eu fui buscar, realmente você é formado, acho que pela USP, enfim, um bom curso. Mas eu fico assim, triste de ver os comentários que você faz, os ataques que você faz aos órgãos da justiça aqui do país. Você fez um comentário aqui, perguntado pelo Edgar. Você iniciou assim, mais esse absurdo do STF. Então você trata o STF como um órgão jurisdicional que só o que julga, o que profere são absurdos. Que não foi, enfim, você falou sobre o devido processo legal, sobre os princípios, né, do direito, ampla defesa e contraditório. Você tem horas que você, como hoje, você defende muito isso aí, você fala muito sobre esses princípios gerais do direito, principalmente da área processual penal e da área penal, mas quando você se depara com algum conflito de opiniões em relação à Lava Jato, à Vaza Jato, você parece que desconhece esses princípios aqui, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o respeito a esses princípios. Você tratou também o STF como terra do nunca. Nunca há segurança jurídica. Eu, sinceramente, eu não enxergo isso aí. Por mais que eu seja convicto da minha opinião por tudo que está acontecendo no nosso mundo jurídico hoje, essas explosões aí de julgados, de conflitos, de recursos, de habeas corpus, enfim. Isso é característico do ramo do direito, Caio. Você deve ter aprendido isso aí. O direito não é uma ciência exata. É uma ciência que a gente até brinca, 2 mais 2 ali nem sempre é 4. Né? Pode dar outro resultado. E a beleza do direito está aí, está nisso. Você deve ter estudado no início do seu curso as fontes do direito. Então acho que deveria você relembrar quais são as fontes do direito, né? Não vou citar aqui porque vai ficar redundante. Você tem formação, apesar de você não ser advogado, você já disse que não é, mas você tem formação jurídica. E pelo que você fala, pelo que você expõe aí, para o leigo dá a impressão que você é uma pessoa extremamente entendida, mas não é. Desculpa, tá? Não estou aqui para fazer nenhum ataque pessoal. Você passa essa impressão. Como dizia meu velho ignorante pai, em terra de cego quem tem um olho é rei. Então você pode até passar para os incautos aí alguma impressão de que você seja um expert em direito.
mas as suas opiniões, ultimamente, têm me deixado triste. Não dizer que você seja uma pessoa que desconheça totalmente a área do direito, não é isso que eu estou dizendo. Você não desconhece totalmente, porém as suas opiniões vão às vezes de encontro, na contramão do que é a regra do direito, da lei processual penal, da lei processual civil, da lei penal, do Código Civil, enfim, da Constituição. Você diz aqui, seguindo os seus comentários, você diz que os processos da Lava Jato seguiram à risca os procedimentos legais. Bom, se seguiram do jeito que você fala para o leigo, ele vai entender assim, bom, se seguiu à risca os procedimentos legais, então para esse processo nem merecia ir para a segunda instância, né? Se seguiu à risca, poderia terminar ali. Para que ter um recurso, né? Para que ter uma insurgência de um condenado? E você ataca justamente a classe que você não pertence ainda. Talvez um dia você queira pertencer. Eu espero que o OAB te barre para fazer parte do quadro dos advogados. Você comentou aqui que os advogados muito criativos. Isso é pejorativo que você está dizendo, né? Advogados criativos. Isso é um termo, depois, na sequência, dá para observar que isso aí é pejorativo. Ainda bem que são advogados criativos, né? Eu trocaria esse termo, não são criativos, não são combativos. E essa tem que ser uma característica para quem quer advogar. Ser combativo. Não aceitar a decisão de primeira instância, de segunda, de terceira instância, ou enfim. Nunca aceitar. Não é achar brecha. O advogado não busca brecha. O advogado é um detentor do conhecimento da ciência jurídica. É condição sine qua non. Tem que ser assim. Né? Juiz não sabe mais que o advogado, o promotor não sabe mais, e o advogado também não sabe mais do que ninguém. Até porque o símbolo do direito é uma balança, né? Se colocarmos assim que uma parte sabe mais do que a outra, teria que tirar o peso de um dos lados. Ficaria, acho que, ao seu ver, melhor. O fato de ser um juiz não quer dizer que ele esteja completamente correto. Eu vou só dizer uma coisa para você agora aqui, que você comenta sobre o que causou essa nulidade dessa sentença. Então, eu vou só te lembrar que está do artigo 403 do Código de Processo Penal. Eu vou procurar ser o menos técnico possível aqui, porque eu não vou estar discutindo só com você. Eu acho que o leigo tem o dever e o direito de saber isso aí. O artigo 403 do Código de Processo Penal, ele define justamente o que você falou sobre a apresentação dos memoriais. Isso quer dizer da defesa em si. Você sabe que no início do processo se inicia com o oferecimento da denúncia, que é uma peça acusatória, mas não é acusação pura e simples. Ali são os fatos narrados, depois de terminado o inquérito policial, que chega no Ministério Público, ele vai ler, analisar e vai oferecer uma denúncia. Após o oferecimento, o juiz recebe aquela denúncia, ou nos termos que foi oferecida ou não. Mas enfim, inicia-se então a instrução processual. Você sabe disso aí, ou melhor, deveria saber disso. Após encerrar a instrução processual, passa-se então, quando nenhuma das partes mais requerer nenhuma diligência, enfim, nenhum meio mais de prova que seja suscetível de apresentação, o juiz dá por encerrada e às partes é concedido prazo para oferecimento dos memoriais. Isso pode ser feito oralmente, em audiência, ou pode ser por escrito. Então eu vou ler para você que artigo 403, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, enfim. Você diz no seu comentário que o prazo é idêntico. Sim, o prazo é idêntico. O prazo é idêntico, mas não simultâneo. Tá? Então, quando você fala que o prazo é idêntico, para o leigo dá a impressão, se o prazo é idêntico, os dois começam a falar, os dois apresentam as peças de acusação e de defesa e acabou. Não, não é assim. Não pode haver essa inversão dessa ordem. Primeiro, a acusação oferece os memoriais. Isso se forem feitos de forma oral.
senão é requerido pelas partes o prazo para apresentação dos memoriais, em que primeiro o Ministério Público apresenta os memoriais. Após a apresentação desses memoriais, ao ingressar no processo, o juiz dá à defesa a vez de o prazo, o mesmo prazo, né? o idêntico prazo, para que a defesa apresente os seus memoriais. Você sabe por quê, Caio, que é feito dessa forma? Se você não sabe, você deveria saber. E eu só estou fazendo, vou repetir, sem querer ser enfático. Eu só estou gravando isso aqui dizendo porque você induz os leigos a erro. E isso não é uma coisa legal de fazer. Tá? Legal no sentido de legal mesmo, popularmente falando. Não é legal para o leigo. As pessoas leigas elas têm o direito, e cabe a nós, profissionais do direito, esclarecer os leigos. Mostrar para ele como as coisas são feitas. Então o prazo é idêntico sim. Mas eles não são simultâneos. Não podem ser simultâneos. Somente após a defesa ficar a par do que está sendo oferecido pela acusação, a defesa então tem elementos para poder oferecer sua ampla defesa, obedecendo o princípio do contraditório. Por isso que é feito dessa forma, para que não haja prejuízo para a defesa. E aí você cita essa coisa do advogado criativo, que foi lá e buscou isso aí. Olha, a bem da verdade, você cita aí a criação da delação premiada, que há 6 anos a primeira instância vem fazendo dessa forma. Se vem fazendo assim, está fazendo errado. E na realidade, eu confesso aqui, foi algo assim que eu não tinha observado. E eu vou explicar por quê. Que eu também, se fosse um julgador, eu também teria anulado essa sentença. Eu poderia até usar aqui de fazer uma igualdade, uma analogia aqui ao acusador e ao acusado. Eu disse agora há pouco que é para não tirar o princípio da ampla defesa. Se existe um delator, vamos fazer uma analogia então a um acusador, tá? Eu não vou nem usar um termo aqui de assistente da acusação, porque não é, porque ele é réu também no processo, o delator. Mas ele vai acusar. E o que o STF fez? De acordo com a peça da defesa, que eu não tive acesso, estou pressupondo isso, algum advogado, os advogados olharam e falaram, olha, isso aqui está errado. Por quê? Porque não foi obedecida essa ordem. Foi dado prazo para os réus oferecerem os memoriais, só que tinha ali um delator, um acusador. Isso vai causar prejuízo para o réu comum, aquele que não fez delação, porque ele não sabe qual é o teor dos memoriais do delator. E, obviamente, acompanhando a peça acusatória, o delator vai confirmar as suas delações nos seus memoriais. Portanto, Caio, é juridicamente lógico que isso seja um ato nulo, ou melhor, um ato anulável, porque isso fere o princípio da ampla defesa. Eu não posso me defender, isso da forma objetiva, né, da forma processual, sem que eu tenha acesso total ao que a acusação está propondo para mim, está dizendo nas suas alegações finais, qual é o resumo da peça acusatória, que ele está dizendo tem que ser condenado por isso, por aquilo outro. Portanto, o delator passa a ser, ao meu ver, ao meu humilde ver, como um acusador. E isso foi visto pelo STF. Agora, dizer daí, a partir desse momento, que o STF é um órgão que está causando